Muito obrigada, excelente tarde para todos vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje nessa tarde. Agradeço em específico na pessoa da Arlete, da Ana Carolina, da Rita e do Valdemar, que são os servidores envolvidos, que incentivaram desde o início para que nós estivéssemos juntos nesta quinta-feira de tarde. Eu sou Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, sou juíza federal há 20 anos. Antes disso, eu fui servidora, eu atendi balcão, eu fui supervisora de setor, eu fui oficial de gabinete, eu fui diretora de secretaria, eu fui juíza substituta, hoje sou juíza titular da 25ª Vara de Porto Alegre, uma vara previdenciária. E desse modo, eu acolho e abraço também os meus amigos servidores, me sinto profundamente irmanada a todos eles. Pessoal, hoje o assunto que nós vamos tratar é proatividade em tempos de pandemia. Eu sou formadora na Infam, com o tema Gestão de Pessoas no Poder Judiciário. Há cerca de 5, 6 anos eu venho me dedicando a essa temática e eu via sempre a gestão de pessoas sendo dada por pessoas de fora da instituição. E por sentir falta deste olhar interno, o olhar de quem está dentro da instituição sobre a gestão de pessoas, eu fui em busca, então, desses conhecimentos de administração, de psicologia, para trazê-los para a instituição. Fiz diversos cursos, fiz curso de coaching nos Estados Unidos com Tony Robbins, fiz Master Coaching, acabei fazendo doutorado também sobre exatamente o tema gestão de pessoas no Poder Judiciário, que se tornou livro, hoje já está na editora Alteridade, inclusive em pré-venda. E, enfim, sou uma apaixonada pelo tema, sou aquela que ergue a bandeira mesmo da gestão de pessoas. Acho que a gestão de pessoas tem um poder incrível de nos auxiliar em todos os sentidos, para melhorar os nossos relacionamentos com a equipe, para melhorar a nossa produtividade e a nossa prestação jurisdicional, porque é para isso que nós existimos, né? Enquanto instituição, para servir a sociedade. Pessoal, vou iniciar aqui, então, com o nosso assunto. Rita, indago, você está vendo? Sim? Obrigada, então. Qualquer coisa, você desmuta o microfone, caso não esteja visualizando, e me avisa, por favor. Perfeito, Proatividade. doutora. Obrigada. Proatividade em tempos de pandemia. A proatividade era um assunto já nos meus cursos presenciais e eu passei a estudar essa questão da gestão em tempos de pandemia, que está no meu livro também, e trouxe, então, unir as duas coisas, a proatividade com orientação aos gestores nesses tempos desafiadores que nós estamos passando. A minha... peraí, ele passou muito rápido. Pronto, agora tá. Eu sou Ana Cristina, tá? Aqui um breve currículo que eu já tinha falado para vocês. E quando nós falamos, pessoal, de proatividade, nos cursos presenciais, eu costumo provocar os alunos com um brainstorming. Quando falam para você sobre proatividade, o que vem à mente? Aqui, neste momento, nós não vamos poder, né, interagir pelo método adotado, mas vou passar para vocês. O que os alunos dizem? Professora, proatividade é tomar a iniciativa, é se antecipar aos problemas, né? A maioria tem essa ideia sobre proatividade. O que eu posso dizer para vocês é que proatividade é bem mais do que isso. E ao final deste encontro hoje, vocês sairão com uma outra ideia de proatividade. E não só com a ideia, vocês sairão com uma outra forma de agir diante das coisas que pode ser transformadora para as vidas de vocês.
A minha base teórica sobre proatividade está aqui, neste livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E o Stephen Covey coloca como primeiro hábito das pessoas altamente eficazes justamente a proatividade. Então, se nós quisermos ser, de fato, produtivos e ter um grau de excelência naquilo que fazemos, nós não podemos abrir mão da proatividade. Eu pergunto para vocês, a visão que nós temos de nós mesmos, ela é limitada pelas opiniões, pelas imagens e pelos paradigmas das pessoas à nossa volta? Será que nós permitimos que esses julgamentos externos determinem as nossas vidas? Quando dizem assim, isso é tão simples, como você não entende? Você não consegue colocar as coisas em ordem. Não, isso é muito, isso não é para você. Será que nós permitimos que esses rótulos colhem em nós e, de fato, condicionem as nossas vidas? Nós permitimos que essas condições externas nos determinem? Há 3 mapas sociais do determinismo. Tá? O determinismo genético, que diz assim, olha, a culpa é dos seus genes. Você é assim tão mal-humorado por conta do seu avô, que era assim, entendeu? É genética. Ou o determinismo psíquico. Você é o que é hoje por conta das vivências que você teve na infância, pela forma como você foi criado pelos seus pais. E essas primeiras experiências na sua infância foram determinantes para construir a pessoa que você é hoje. Ou ainda, o determinismo social. Você é deste jeito por conta do país onde você mora, por conta do chefe que você tem, da família que você tem, né? Quem sabe dos filhos, do marido, da esposa. Você é assim por culpa da cúpula do tribunal. É por causa deles. Se não fosse isso, você seria diferente. Então, determinismo social pensa isso. As condições da sociedade determinam quem nós somos. Este senhor que vocês veem aí na foto, o nome dele é Viktor Frankl. E Viktor era um psiquiatra alemão e educado na tradição da psicologia freudiana. E ele postulava justamente o determinismo psíquico, que os eventos da infância determinam quem você será. E Viktor Frankl passou por um dos momentos mais trágicos da humanidade. Se nós pensamos que estamos passando por adversidade agora, não dá para se comparar com o que Viktor passou. Viktor foi vítima dos campos de concentração da Alemanha nazista. E lá, Viktor viu morrer nos campos de extermínio, nas câmaras de gás, seus pais, seu irmão e a sua esposa. E foi lá, neste ambiente da tragédia humana suprema, que Viktor Frankl criou a teoria da proatividade. Viktor Frankl descobriu a última das liberdades. E sabem qual é? É que entre o estímulo e a resposta existe a liberdade de escolha. Ele percebeu e tomou consciência de que nós poderíamos escolher tudo aquilo que iria nos afetar. E Viktor, vendo só tragédia à sua volta, o normal, o natural, né? Se não fizesse força, ele ia então se dobrar a todo aquele cenário extremamente adverso que estava ao seu redor. Mas não. Sabem o que Viktor fazia? Viktor começava a se imaginar em outro cenário. Viktor se imaginava já na universidade,
dando aula aos seus alunos, ensinando tudo o que ele tinha aprendido durante aquela experiência tão dolorosa, toda a sabedoria que ele tinha acumulado durante aquele tempo. E Victor começou a ficar amigo, então, dos guardas da prisão. Victor foi sendo resiliente, Victor foi um sobrevivente dos campos de extermínio da Alemanha nazista. E o criador da teoria da proatividade que nós vamos aprender hoje. Quando nós falamos em proatividade, eu disse no início para vocês que o nosso conceito de proatividade deveria se expandir. A proatividade aqui tem muito a ver com responsabilidade. E aí eu faço um convite neste momento para vocês, que vocês possam fazer uma nova leitura desta palavra. Todos estão vendo esta palavra que está escrita ali na placa, né? Responsabilidade. A Ana Cristina não tem nenhuma novidade, a palavra está escrita do mesmo jeito, já li essa palavra tantas vezes. Pois é. Sabem o que é responsabilidade? É a habilidade de dar a sua responsa, a habilidade de dar a sua resposta aos fatos. Proatividade é justamente isso. Perceber a nossa liberdade de escolha e que resposta nós temos dado aos fatos. Porque se nós pararmos realmente para pensar, nós vamos perceber que o que nos fere é muito mais a nossa percepção sobre os fatos do que os fatos em si. E é assim, sabem como a pessoa reativa age? Ai, se o tempo tá nublado, tá chuvoso, ela fica tão triste, tão vitimizada. Mas se tem um sol, ela fica feliz. Se alguém elevou o tom de voz com ela, ela se sente chorosa, pensa que ninguém gosta dela. Ai, mas se tratam bem, elogiam, aí sim ela fica satisfeita. A pessoa reativa, ou seja, ela é movida o tempo inteiro pelas circunstâncias externas. Já a pessoa proativa tem uma energia engrandecedora, expansiva. E não importa de estar sol ou chuva do lado de fora, sabem por quê? Porque ela leva o sol dentro de si. Ela tem autonomia e não fica na dependência das circunstâncias externas para ser feliz. Mas então, Ana Cristina, o que você está dizendo é que então a pessoa proativa, ela não sofre qualquer influência do meio externo? Não exatamente. O proativo, ele recebe a influência do meio externo, mas sabem qual é a diferença? Qual é a essência da mente proativa? É que o proativo subordina o impulso a um valor. Vamos dar um exemplo bem típico das nossas unidades judiciárias. Todos aqueles que trabalham em unidades judiciárias, eu tenho certeza que já passaram por uma situação assim. Por exemplo, chega no balcão da sua vara, da sua unidade judiciária, um advogado, bradando aos gritos, pedindo o seu processo que está atrasado, né? Xingando o poder judiciário. E você está ali no balcão para atender aquele advogado. É claro que você terá o impulso de responder né? Um tom alto, talvez de forma agressiva também. Menos um pouco, mas você tem um valor. O seu valor é realizar um bom trabalho. O seu valor é preservar a imagem da instituição que você trabalha, do seu tribunal. Talvez o seu valor seja também a empatia. Talvez, de algum modo, você entenda que aquele advogado talvez até tenha razão por estar reclamando por processo que talvez, sei lá, há 10 anos, né, não esteja andando. Talvez não seja responsabilidade também da unidade judiciária, ele pode estar suspenso por um tema de um tribunal superior ou outra questão, mas
basta que nós tenhamos empatia. Vocês conseguiram entender? Então, essa é a essência da mente proativa. Ele também sofre as influências do ambiente externo, mas ele subordina este impulso a um valor. Já o reativo que faz, não tem filtro. Ele recebe, tem esse impulso e reage. Reage na mesma proporção. Vocês sabem que um conflito já estaria gerado, né? Neste caso, se não fosse um proativo, o atendente do balcão. E vejam o que disse Eleanor Roosevelt aqui. Ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Nós precisamos, de fato, pessoal, tomar as rédeas das nossas vidas, né? E deixar de nos guiar pelas circunstâncias externas. Nós temos essa escolha. Se não tivemos até hoje, a partir do dia de hoje, nós temos essa capacidade, essa possibilidade. Vejam aqui Mahatma Gandhi com toda a sua sabedoria, sua índole pacífica, disse: eles não conseguem tirar o nosso respeito próprio se não o entregarmos a eles. É muito mais a sua atitude interna, né? Viktor Frankl, quando elaborou a teoria da proatividade, disse que nós temos, então, três coisas. A experiência, que é tudo que acontece conosco, a criação, que é o que nós trazemos ao mundo, e a atitude, que é a nossa ação diante de momentos adversos. E aí eu pergunto para vocês, estamos vivendo um momento bastante desafiador. Qual tem sido a nossa atitude nesses momentos de dificuldade? Temos parado para reclamar? Temos nos vitimizado? Ou temos procurado achar o lado bom das coisas? Temos procurado agir e contribuir para auxiliar as outras pessoas também? Na vida, você pode ser um ativo ou um passivo. Se você ficar sempre esperando que as outras pessoas façam, não, deixa que os outros, né, tomam as rédeas, os outros lideram, os outros fazem. Se você fizer isso, você vai ser um passivo. Mas eu adianto desde já que as oportunidades e o crescimento estão reservadas para as pessoas ativas, as pessoas que têm iniciativa. Sabe como você pode identificar se uma pessoa é reativa ou proativa? Por meio da sua linguagem. E vejam só, a pessoa reativa, ela está sempre querendo se eximir da responsabilidade. Está sempre querendo dizer que ela não é culpada pela situação que vive. Vejam só, talvez vocês lembrem de algumas pessoas que diziam essas frases também. A pessoa diz assim, então: olha, não há nada que eu possa fazer. Na verdade, eu sou assim, eu sou geniosa. Desde pequena eu sou assim, é o meu jeito, vocês têm que entender. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre assim, é o meu jeito. Ah, se eu pudesse mudar, se eu pudesse. Mas olha, a verdade é que eu não posso mudar, não tem como essa situação. Eu não posso, eu preciso de ajuda, eu preciso que façam alguma coisa por mim. O reativo é assim, se eximindo de toda a responsabilidade pela sua vida. Sabem como é a linguagem do proativo? O proativo diz: diante de todas as situações, por mais difíceis e desafiadoras que sejam, ele diz: vamos procurar alternativas. E ele percebe que o começo da solução é ele mesmo. Ele diz: eu posso tomar outra atitude para resolver este problema. Eu vou fazer diferente. Eu escolho ser mais paciente. Eu prefiro ser mais afetuoso com a minha família.
ele percebe que, ao invés de ficar buscando defeitos nos outros, ele precisa ter um olhar sincero para com ele mesmo e perceber que tem muita coisa ao seu alcance. E nós percebemos se uma pessoa é proativa ou reativa, e essa é das partes que eu considero mais geniais da teoria do Viktor Frankl, é justamente nisso. Percebendo e analisando onde nós concentramos o nosso tempo e a nossa energia. Vejam aí, o círculo de influência e o círculo de preocupação. Bom, na vida nós temos aí uma série de preocupações, né? Com a pandemia, as nossas preocupações realmente aumentaram. A preocupação com a nossa saúde, a preocupação com a descoberta da vacina, a preocupação com a nossa segurança, a preocupação com a política e economia do país, a preocupação com os asteroides que se chocam no universo, a preocupação com o aumento do dólar, né? A preocupação com as condições emocionais e físicas das pessoas que estão sob o nosso teto, dos nossos familiares mais próximos, que estão dividindo a quarentena conosco. E nós podemos dividir essas preocupações em dois tipos. Aquelas que nós temos alcance, controle e poder de modificar, e aquelas que não estão ao nosso alcance modificar. Por exemplo, você pode aumentar ou diminuir em um dia a chegada da vacina do coronavírus no Brasil? Você pode interferir para que o dólar aumente ou diminua? O derretimento das calotas polares, você tem alguma interferência quanto a isso? Ok, você pode trabalhar em organizações ambientais, você pode fazer a coleta seletiva de lixo, você pode ter diversas atitudes assim, mas quanto a isso, realmente você não pode atingir. Vocês já perceberam como tem gente dedicada somente ao círculo de preocupação? Que senta para ver o noticiário de noite e fica exclamando, bradando que é um absurdo. X, Y, Z que fazem isso, como pode, né? E esta pessoa sentada no sofá da sala não percebe que sentada ao seu lado tem alguém da família precisando, sabem do quê? De um ombro amigo, de um afago, de uma conversa com mais cuidado, com mais carinho. Mas é mais fácil, né, gente, culpar os outros e ficar reclamando na frente da televisão. Ao contrário, as pessoas proativas se dedicam, sabe para quê? Para o seu círculo de influência. Ou seja, elas percebem que mesmo durante a pandemia, mesmo estando em quatro paredes, há sim muitas coisas ao nosso alcance. Né? E os instrumentos tecnológicos nos ajudam cada vez mais para que nós estejamos conectados como estamos neste momento. Então, nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos nos engajar a ações voluntárias, sem sair de casa, inclusive, se quisermos. Né? Nós precisamos nos preocupar com as pessoas que estão ao nosso lado. Será que está ao meu alcance mandar um WhatsApp, fazer uma ligação para algum idoso da minha família que esteja precisando? Será que existe algum vizinho meu que esteja morando sozinho com dificuldade de sair? Eu posso me oferecer para fazer as compras? Será que isso está ao meu alcance? Será que está ao meu alcance tentar ao máximo possível me higienizar e cuidar da saúde da minha família? Vejam só, quando a pessoa se dedica para o seu círculo de influência, ocorre uma expansão deste círculo. E até o círculo de preocupação acaba diminuindo. E quando você tem um aumento do círculo de influência, existe também um aumento da sua própria liderança. Conforme James Hunter, liderança é justamente a capacidade de influenciar as pessoas para alcançarem objetivos considerados como sendo para o bem comum. Então, se você se dedica para aquilo que realmente você pode transformar, você pode modificar, o seu círculo de influência, a sua capacidade de liderança ficam
expandidas. E vejam aqui a diferença entre a reatividade e a proatividade. Se eu fico só me concentrando naquilo que eu não posso modificar, o que acontece com o meu círculo de influência vai diminuindo cada vez mais. Ao contrário, se eu me dedico às coisas que estão ao meu alcance, o meu círculo de influência acaba, então, se expandindo. Vejam só. E nós precisamos ter uma noção muito clara de que eu tenho controle direto somente sobre mim mesmo. Sim, só sobre mim. Eu tenho um controle indireto sobre o outro. Aí você pode estar perguntando, Ana Cristina, controle indireto? Você não conhece a pessoa da minha equipe. É uma pessoa muito difícil. Ah, é mesmo? E o que você já fez? Olha, tá 10 anos na minha equipe e eu faço sempre a mesma coisa. Até agora não adiantou. Então, significa que você precisa modificar a sua estratégia. Se você faz há 10 anos a mesma coisa e não consegue mudar a pessoa, mude a estratégia. Nós temos um controle indireto sobre o outro, conforme as estratégias que nós adotarmos. É claro que o outro tem o livre arbítrio, mas querer resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa é uma insanidade. Isso já é uma frase de Einstein, né? Bastante conhecida. E perceber que nós temos um controle inexistente sobre o universo. Né? Quantas coisas que acontecem em territórios longínquos, nós não temos qualquer capacidade de interferir. Conforme a oração dos Alcoólicos Anônimos, que na minha ótica traz um grau muito grande de sabedoria, diz assim: Senhor, dê-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. O meu ex-diretor de secretaria, quando eu era juiz em Santa Catarina ainda, muitas vezes ele entrava no meu gabinete assim, apavorado. Doutora Ana Cristina, agora o tribunal baixou uma resolução. Vamos ter que modificar o nosso procedimento. Doutora, mas que horror, como que nós vamos fazer isso? Aí eu olhava para ele e dizia, é mesmo, Ramon? Olha, ou nós podemos fazer um abaixo-assinado, quem sabe, com os juízes e diretores, né, do sul do país, para ver se o TRF modifica, ou se não, nós temos a alternativa de tentar fazer o melhor possível. Tentar obedecer e fazer com que isso impacte o mínimo possível a nossa equipe. E nós precisamos ter essa consciência. Nós trabalhamos em uma instituição hierarquizada. Eu digo com muita frequência para os meus alunos, se você quiser uma instituição totalmente horizontalizada, à la Google, você está na instituição errada. Se a sua felicidade só for alcançada no momento que você estiver trabalhando numa instituição horizontalizada, aqui eu acho que não é o seu lugar. Então, nós temos a hierarquia, nós temos questões que não estão ao nosso alcance, mesmo no âmbito profissional. Questões que a hierarquia, a culpa do tribunal decide, e nós temos que trabalhar do melhor modo possível para cumprir. Isso é importante, e isso faz com que a gente não se desgaste. Sabe, pessoal, eu fazia bastante tempo essa palestra, mas ultimamente, assim, depois da pandemia, o que me deu um insight sobre o maior acerto desta teoria do Viktor Frankl foi o seguinte: nós não temos energia nem tempo ilimitados. Então, se nós formos dedicar o nosso tempo e a nossa energia só para as coisas que nós não podemos alterar, vai nos faltar tempo e energia para aquelas coisas que sim, nós podemos modificar. Então, isso realmente faz muito sentido. Se eu estiver trabalhando na zona de influência, eu serei então um ator. Ao contrário, se eu dedicar as minhas forças para a zona de preocupação, eu serei a vítima que pensa que as coisas não dependem de mim. Vejam só, o círculo de preocupações ele está cheio de
ter e o círculo de influência cheio de ser. Vejam só aqui a linguagem de quem está no círculo de preocupação. Eu ficarei feliz quando acabar de pagar a minha casa. Ai, se eu tivesse um chefe que não fosse ditador, se eu tivesse um marido, uma esposa mais paciente, se eu tivesse filhos mais obedientes, mas olha, os meus filhos adolescentes são tão difíceis. Ah, se eu tivesse mais tempo para mim, aí sim a vida seria diferente, ou seja, colocando tudo nas circunstâncias externas. Já aquele que coloca o seu foco no círculo de influência, ele reconhece: eu posso ser mais paciente, mais sábio, mais carinhoso. O foco dirige-se para o caráter. Mais do que ficar apontando falhas nos outros, eu olho com sinceridade para mim mesmo. Porque é muito mais fácil, né, pessoal, ficar acusando as outras pessoas, o condicionamento, as circunstâncias por nossa situação estagnada. Mas a verdade é que somos nós os responsáveis por controlar nossas vidas, influenciando as condições externas, se de fato nós nos concentrarmos no ser. E a verdade é que as opções são livres, as consequências são obrigatórias. Muitas pessoas, ainda hoje, vivem amarguradas, e amarguradas por conta de acontecimentos que aconteceram no passado. Vivem remoendo, então, arrependimentos, né, fracassos lá do passado. E consola muito essas pessoas quando elas percebem que o que aconteceu no passado está também na sua zona de preocupação, no seu círculo de preocupação, ou seja, não está ao nosso alcance modificar o que aconteceu no passado. O que nós temos é o nosso presente e o nosso futuro. Então, vamos aproveitar o que nós temos aqui e agora. Nós não podemos também alterar as consequências daquilo que aconteceu no passado. Mas nós temos, ao nosso dispor, um livro em branco para construir a nossa história. Né? Cada dia de vida é um presente e que a gente precisa aproveitar do melhor modo possível. Nós temos várias escolhas. Como nós vamos passar os nossos dias? E, ok, por mais que a gente se esforce, nós continuaremos a. Eu quero tirar essa barrinha aqui, vamos ver. Por mais que nós nos esforçarmos, nós continuaremos errando. Nos cursos de gestão de pessoas, eu trabalho muito isso com os magistrados, com as magistradas, com servidores e servidoras. Por quê? Porque toda instituição que quiser estar aberta à inovação precisa acolher o erro. Né? Então, o judiciário, sim, está cada vez mais aberto à inovação, está fundando em quase todos os tribunais os laboratórios de inovação. Nós queremos as técnicas mais modernas para prestar, de fato, uma jurisdição de ponta. Para isso, nós precisamos tolerar o erro nas nossas equipes. Tem um filme, até para quem tem a criança pequena, que se chama Família do Futuro. Não sei se vocês já assistiram, da Disney Pixar. E é um menininho que cria uma máquina do tempo. E aí ele vai criando, só que antes de encontrar a máquina mesmo, ele erra, explode. E acontecem, né, uma série de coisas. E aí a família toda, quando a invenção dele dá errado, dizem: parabéns, soltam fogos de artifício. Parabéns, você errou de novo, está mais perto de acertar. Claro que é uma piada, né? Mas nos ensina, né? O erro como aprendizado. Todas as grandes descobertas da humanidade foram antecedidas de muitos
muitas tentativas e muitos erros. Muitas vezes vem um servidor no meu gabinete e diz: ai, doutora, eu coloquei o artigo errado naquela minuta, não, olha, eu botei uma jurisprudência que já está defasada. A pessoa chega sem jeito no meu gabinete, aí eu olho bem nos olhos dela e pergunto: você errou? E o que você estava fazendo enquanto errou? Pois é, doutora, eu estava trabalhando, mas aí eu disse: bom, está explicado. Só erra quem trabalha. Sabem qual é a pessoa que nunca vai errar? Aquela que não trabalha. Aquele que vai para a justiça só para tomar um cafezinho, o máximo que ele vai conseguir vai ser derramar cafezinho em cima do computador. Mais nada. Né? Então, se você está trabalhando, você está sujeito ao erro. A questão está: como eu vou lidar com o erro? Como eu vou trabalhar com esse erro? O que eu vou tirar de aprendizado deste erro? E a experiência que eu tenho nos cursos com juízes e servidores de todo o país é que, aqui um recado específico para as minhas amigas, né, mulheres, juízas e servidoras. A mulher é muito perfeccionista, então, quando a gente trabalha essa parte do erro, normalmente as meninas dizem assim: não, Ana Cristina, eu aceito que o outro erre. Tudo bem, eu desculpo, tá tudo bem. Mas o que eu não aguento é quando eu erro. Então, essa feição do erro também. Aceitar o erro do outro e contemplar que você também é uma pessoa humana, você está sujeito, sim, a falhas, você vai errar. Enquanto você estiver trabalhando e tentando acertar, você estará sujeito ao erro. E há um remédio para qualquer tipo de erro: reconhecê-lo instantaneamente, corrigi-lo e aprender com ele. Isso transforma o fracasso em sucesso. Deixar de reconhecer o engano, de corrigi-lo, de aprender a lição nele contida é um erro de outro tipo, levando a pessoa ao caminho da autocomplacência. E o convite que eu faço aqui para vocês hoje é que vocês possam assumir, então, o compromisso com vocês mesmos, né? Bem no centro do círculo de influência, encontra-se essa área que diz respeito aos objetivos com a gente mesmo. Vocês já fizeram uma promessa para si mesmo, né? Talvez seja de cuidar mais da saúde, de iniciar a leitura de algo importante que possa fazer diferença para vocês, de fazer uma reeducação alimentar, de iniciar exercícios físicos, talvez seja de fazer as pazes com alguém que você precisa, né? Mas quando você faz essa promessa para si mesmo e você consegue cumprir, o senso de superação, de integridade é muito grande. Então, é esse o meu convite, que nos próximos 30 dias, pelo menos, você possa começar a fazer essa reflexão e pensar: eu estou na zona de preocupação ou de influência? Esta coisa que está me preocupando agora, ela está ao meu alcance? Eu tenho poder de transformação sobre ela? Conforme Samuel Johnson, a fonte do contentamento precisa jorrar na mente. E aquele que possui um conhecimento tão pequeno da natureza humana, a ponto de buscar a felicidade transformando qualquer coisa, mas não a sua própria disposição, desperdiçará a vida em esforços infrutíferos. Trazendo, pessoal, aqui a questão da pandemia, a pesquisa que eu fiz com diversos artigos internacionais, inclusive orientando os gestores a como agir nesse tempo de pandemia. Em primeiro lugar, e aí isso tem uma ligação, sim, com a proatividade, com o círculo de influência e de preocupação, nós precisamos ter em conta que a pandemia é uma questão de saúde. Se é uma questão de saúde, os nossos conhecimentos de direito, de administração, não serão suficientes. Nós precisamos consultar os profissionais de saúde. Isso quase todos os tribunais têm, né? O setor de saúde, a gente precisa consultar, né? Para saber como agir, como orientar a nossa equipe. Precisamos analisar as possibilidades atuais, de onde nós partimos, qual é verdadeiramente a condição da nossa instituição. Quais são os nossos pontos fortes? Quais as nossas dificuldades? No que ainda nós podemos melhorar para elevar a nossa instituição a um patamar de excelência? Né? Cada um na sua instituição ou na sua equipe, pensando de forma mais micro, possa fazer essa reflexão. Opa!
E essa questão da pandemia, em específico do coronavírus, né, exige uma atuação diferente. Exige, então, a utilização de máscaras e fala, então, com o distanciamento social, vem sendo essa a orientação dos profissionais de saúde. Então, a gente fala aqui sobre gestão de pessoas, isso significa que, por exigir o distanciamento, eu posso me desconectar da minha equipe? Claro que não. Mais do que nunca, nós precisamos estar conectados com cada um e com cada uma da nossa equipe. Se você é gestor, essa é a sua missão. Fortalecer esse fio invisível que une todos os integrantes da sua equipe, todo o seu time. Fortalecer como? Mantendo as conexões pelos meios tecnológicos, né? Buscando sempre o feedback. Você está bem? Tem algo que eu posso ajudar? Depois das tarefas, passa um feedback também. O seu trabalho está contento? Existe alguma indicação de melhoria? Aqui, pessoal, eu fiz um resumo para vocês de alguns artigos nacionais e internacionais que eu li sobre orientações aos gestores para responder de forma efetiva aos desafios apresentados na pandemia. Né? O que está ao nosso alcance? O que nós podemos fazer? E quando eu comecei a pesquisar, foi a pedido do meu editor, né, o dono da editora Alteridade, disse que eu estava com o livro pronto já, ele disse, não, mas agora entramos em pandemia, né, Cristina, o teu livro vai ter que constar uma parte específica sobre gestão em tempos de pandemia. Nos meus cursos presenciais, que eu profiro no Brasil todo, sempre a primeira manhã é sobre autoconhecimento. Eu sempre acreditei muito nisso. E você só pode ser um profissional melhor se você for um ser humano melhor. Não há como você levar o outro a um lugar onde você não esteve. Então, lidere a si mesmo. Se você não consegue controlar os seus próprios impulsos, não vá querer liderar o outro. Né? Então, a importância que o gestor desenvolva essas habilidades pessoais, lidere a si mesmo como a primeira recomendação. Isso já me deixou muito satisfeita, né? Porque aquilo que eu vinha pregando e de algum modo até de modo intuitivo confirmado pelos expertos, pelos estudiosos em administração. Lidere pelo exemplo, a liderança pelo exemplo é muito efetiva. Não adianta eu dizer para minha equipe que todos devem ser gentis se eu sou grosseiro. Não adianta, porque eles vão perceber. Então, lidere pelo exemplo. Faça o que você diz que deve ser feito. Você será muito mais persuasivo e convincente. Haja de forma rápida e decisiva. Os gestores, principalmente aqueles que se encontram em um patamar mais macro, né? Mais na cúpula, em muitas situações, eles precisarão agir de forma rápida e decisiva, por exemplo, quando eles vão decidir se vamos voltar ao trabalho presencial ou não, diante desta ou daquela, ou se é tempo, então, de fechar, vamos fazer trabalho remoto integral. Então, a situação exige essa decisão de forma rápida e decisiva. Reconheça quando estiver errado. Viram só quando nós falamos lá sobre o erro, né? Então, muitos líderes e gestores pensam assim, não, eu não posso mostrar fraqueza para minha equipe. E ao contrário, quando você mostra vulnerabilidade, você se fortalece. Sabe por quê? Porque as pessoas percebem que você é humano como elas, né? Elas se identificam com você. Então, é importante que o líder também tenha humildade, e a gente vive hoje num cenário de extrema incerteza. Então, essas decisões de gestão, elas são tomadas conforme os dados que nós temos na hora. Naquele momento, o uso de máscaras é um exemplo disso. Até tempos atrás, eu não falo anos, né? Falo 2 meses atrás, 3 meses, a máscara era considerada, né, como péssima e ninguém devia usar. Né? Agora já existe a indicação. Então, saber voltar atrás, saber reconhecer, conecte-se com a sociedade. Nós, ainda do serviço público,
e a nossa função e o nosso poder público, ele só faz sentido se de fato nós estivermos a serviço da sociedade. Nós precisamos fazer essa conexão com a sociedade, aqueles a quem nós prestamos a prestação jurisdicional, sim, mas inclusive aqueles mais vulneráveis. Aqui no TRF4 nós temos visto muitas iniciativas, eu vejo que isso não é privilégio nosso, pelo Brasil todo, estão havendo muitas iniciativas de ação voluntária, né? Quem sabe as nossas unidades podem participar também de auxílio aos mais vulneráveis. O líder precisa ajudar e aceitar ser ajudado. Diante de um cenário tão inovador, em que as notícias mudam tão rápido, ele precisa saber que ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. O líder gestor não vai conseguir, então ele precisa aceitar o auxílio dos outros. É importante que nós possamos nos organizar em uma rede de times, né? E essa é uma coisa bastante conhecida na administração, mas pouco implementada nas organizações, em que são os grupos de trabalho. Então, cada grupo de trabalho examina um tópico a fundo para trazer as soluções para a organização. Em uma situação inovadora como essa, isso pode ser bem útil. Demonstre calma e otimismo. Um líder gestor que demonstra descontrole não ajuda a ninguém. O otimismo não é um otimismo exacerbado, é um otimismo com o pé na realidade, mas sempre transmitindo que sim, que a organização vai dar conta, né? Que nós vamos superar. Isso é importante, isso motiva e engaja as pessoas. Decida no meio da incerteza com os dados que possui e seja transparente, né? Nós não temos, isso é novo, não só para nós, para a nossa equipe, mas para o mundo inteiro. Estamos todos aprendendo juntos. Demonstre empatia. Eu fiquei bem impressionada quando aqui esse estudioso falou isso, né? Demonstre empatia e se conecte com a tragédia humana. Então, o gestor demonstra empatia quando ele percebe a realidade particular de cada um dos seus servidores, né? Das suas servidoras, mulheres que estão com 2, 3 filhos, né? Muito pequenos, em idade escolar, que ainda acumula as tarefas de casa, quem sabe daquele servidor que está com a esposa grávida, daquele que está cuidando dos pais muito idosos. Então, é importante que a gente tenha essa empatia com os nossos colaboradores. Eu digo sempre nos meus grupos, e tem uns, uns alunos juízes, né, que ficam assim espantados no início, depois eles vêm e se conectam comigo também, quando eu digo o seguinte, para os colegas recém-passados no concurso, você precisa amar os seus servidores, amar fraternalmente. Eles ficam pensando, quem é esta louca que veio do Sul? Eu vim aqui para saber de lei, de jurisprudência, vem esta pessoa me dizer que eu preciso amar minha equipe? E eu digo, sim, vocês precisam amar. E vocês querem um exemplo? Aí eu faço essa provocação. Pensem nos líderes que vocês tiveram antes, nos lugares onde vocês trabalharam antes, naquelas pessoas que queriam vocês de fato muito bem, independente da estatística que vocês poderiam produzir na sua unidade. Aí acontece uma coisa muito linda. Começam a florescer esses depoimentos e as pessoas dizem, nossa, é mesmo. E aí o que acontece, pessoal? Se você sente que existe esse bem-querer por parte da chefia, da liderança, você vai entregar o melhor resultado que você puder. Você vai oferecer a sua melhor versão. E não é isso que nós queremos, como líderes, como gestores? Captar a melhor versão, né? Alguns autores chegam a dizer que a missão do gestor é desvendar o potencial oculto, aquilo que está escondido, né? Você pode provocar e trazer à tona para que ele possa ser o mais colaborativo possível. A questão da comunicação também de extrema importância. Muita gente acha que a pessoa que se comunica bem é aquela que fala muito. E esquecem de outra parte da comunicação.
O bom líder não é só o que fala bem ou fala de forma clara, mas aquele também que sabe exercer a escuta ativa. Né? O que é a escuta ativa? É silenciar a sua voz interior para, de fato, ouvir o que o outro tem a falar. Essa atitude, pessoal, tão simples, ela é revolucionária e ela pode ser curadora de muitos relacionamentos, pode evitar muitos conflitos, né? Que a gente possa parar e exercitar a escutativa no nosso ambiente de trabalho. O líder precisa muito fazer isso. Lá no TRF4, na nossa inspeção, que foi totalmente virtual, a corregedora convidou um rapaz para dar palestra que se chama Tiago Matos, ele é dono de uma empresa de inovação, tanto colocaram futurista, né, a qualificação dele. Sabe a pesquisa que ele fez sobre empresas no mundo inteiro, sobre o que levava as empresas a um patamar diferenciado de produtividade e de relacionamento? Sabem qual a conclusão que chegaram? Se chama segurança psicológica. E sabem o que é segurança psicológica? É quando o colaborador, né, na sua equipe, sente que ele é ouvido pela sua liderança e que as suas sugestões são levadas em conta, quando ele tem liberdade de expressar as suas ideias e percebe que é ouvido. Ponto. Isso se chama segurança psicológica. Isso é fundamental para que as instituições, de fato, progridam. Que interessante, né? Uma coisa tão simples, mas que nós precisamos exercitar dia a dia. Eu trouxe para vocês também aqui esse artigo que eu achei muito interessante, desta professora da Universidade de Administração do Reino Unido, a Seamus Firfray. Essa é a universidade atrás, que tem a foto, a Universidade de Warwick, no Reino Unido. E ela trouxe 4 maneiras pelas quais os funcionários públicos podem ser mais produtivos. Né? Então, ela traz 4 pontos simples. Primeiro, identifique as áreas que precisam de mudança. Nós só podemos melhorar se nós soubermos no que nós não andamos bem. Existe alguma técnica em específico? Como eu vou saber que eu não estou andando bem? Bom, quem sabe eu posso me olhar, fazer uma listinha. Eu acho que talvez eu possa ser um pouco mais paciente, mais organizada. Será que isso basta? Eu tenho incentivado nos cursos fortemente os colegas, gestores e também aqueles que não são, a buscarem o feedback. Eu considero o feedback um instrumento tremendo, magnífico. Sabem por quê? Porque a forma como nós nos vemos não é a forma como os outros nos veem. Nós precisamos, então, de feedback. E o juiz, em específico, é uma pessoa que não recebe feedback de ninguém. Né? Então, nesse curso, que inclusive a Arlete me noticiou, que vai haver aí no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e que eu vou ter a alegria de ser a tutora de vocês, vai haver um exercício específico que eu vou orientar e que vocês vão chamar um gestor da equipe para dizer, escuta, como eu tenho sido como gestor desta equipe? O que eu poderia fazer para ser melhor? Dá até um luto no início, né? Porque a gente não tem essa cultura do feedback. Mas depois a gente percebe que é um recurso poderosíssimo. Não abra mão do feedback se você quiser ser o melhor naquilo que você faz. Priorize as tarefas. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Isso é uma coisa típica do servidor público também, né? A gente está envolvido em várias coisas e faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, elencar por grau de prioridade as atividades. Isso organiza e traz mais produtividade. E vejam que das 4 coisas que esta professora elencou como dicas para que o servidor público seja mais produtivo, 2 dizem respeito às habilidades pessoais, né? Construa habilidades pessoais. No setor privado, eles dizem, né, que você é admitido pela sua capacidade técnica e você é demitido pela sua falta de habilidade interpessoal. E aqui no setor público, o que nós vemos é que essa falta de habilidade interpessoal faz com que a gente perca função comissionada, né? Com que a gente deixe de desenvolver projetos importantes, embora a gente tenha competência técnica.
Então, pessoal, claro que a competência técnica é importante, mas isso a gente desenvolve. Nós precisamos focar muito e cada vez mais nas nossas habilidades pessoais. E não adianta dizer, não, mas eu sou um ótimo profissional, na minha casa é outra coisa. Nós somos uma coisa só. Eu lembro sempre com muita gratidão de um feedback que eu recebi de um aluno que fez esse curso que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai proporcionar para vocês, e ele acabou o curso e ele veio falar comigo, nos encontramos uma vez num curso, acho que foi até em Brasília, na Infam, e ele veio dizer assim, Ana Cristina, a minha noiva me elogiou, disse que depois de fazer o curso, eu estou bem melhor, que eu estou exercendo a escuta ativa. Vejam só, então, essas habilidades que a gente aprende, que a gente pensa que vão ser utilizadas só no âmbito profissional, elas têm utilização na nossa vida pessoal. Elas vão nos fazer, inclusive, mais felizes, vão dar um upgrade nos nossos relacionamentos. É importante que o gestor saiba lidar com as suas emoções. E saber lidar com as suas emoções é também saber dar fim ao momento de trabalho, porque hoje o trabalho vem para dentro da casa da gente, né? Então, eu tenho visto muitos servidores complicados e em confusão, porque não conseguem estabelecer a hora de parar de trabalhar, então ele diz com muita convicção, ela diz com muita convicção isso, que nós precisamos desse tempo para nos recuperar emocional e cognitivamente, né? Então, dar atenção para os tempos de descanso e perceber que o trabalho é uma fatia do nosso bolo, né? Como se a nossa vida fosse um bolo bem grande. O trabalho é uma fatia, a outra fatia é a nossa família, os nossos amigos, a nossa saúde, a nossa espiritualidade e assim por diante, que a gente possa ter essa atenção integral com todas as fatias. Aqui eu trouxe para vocês algumas fontes, né, de onde eu tirei essa pesquisa sobre a orientação de gestores em tempos de pandemia, depois eu posso passar e deixar aqui também, né, para vocês pesquisarem se quiserem. E aí eu indago para você que está aí e que já viu tudo sobre a teoria da proatividade, depois de tudo isso que você ouviu, qual a sua conclusão? Você é proativo ou reativo? Ou quem sabe está com um pé em cada lugar, um pouquinho de cada, né? Muita gente é totalmente uma coisa ou outra. Ana Cristina, descobri agora que eu sou super reativa. O que eu faço? Ótimo se você está nessa condição. Sabe por quê? Porque só tem possibilidade de mudança aquela pessoa que tenha consciência. Aquele que nunca vai mudar, jamais vai ter essa consciência desse comportamento, né? Então, sempre é tempo. Agradeço aqui muito, foi uma alegria, né, ter estado com vocês, ter tido essa oportunidade, esse momento. Aqui tem o meu e-mail institucional, ana.silva@trf4.jus.br. Eu tenho feito também vídeos diários no Instagram. Desde o início da pandemia, eu comecei a fazer vídeos sobre gestão, trago artigos internacionais, trago dicas de livros. O @Ana Cristina Gestão é o meu Instagram. Vai ser uma alegria poder compartilhar também desse espaço com vocês. E falei ali no início, hoje tenho a alegria de compartilhar com vocês que um grande sonho meu se tornou realidade. Hoje é o primeiro dia que está em pré-venda na editora Alteridade, www.alteridade.com.br, o meu primeiro livro, fruto dos meus estudos de doutorado, Gestão de Pessoas no Setor Público, que eu trago este olhar interno sobre gestão de pessoas, consta inclusive uma parte específica sobre gestão em tempos de pandemia, né? E também com a intenção de contribuir para uma gestão de pessoas cada vez mais produtiva e humanizada para o nosso amado poder judiciário, nosso poder público, que é o contrário do que muitos pensam, não é coisa de ninguém, mas é coisa de todos, e por isso merece muito zelo e muito carinho de todos nós. Tá bem, pessoal? Gratidão
E se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, uma dica, né? Uma mensagem final: cultivem sempre a gratidão no coração de vocês, porque o sentimento de gratidão, ele é incompatível com o medo e com a raiva. Por mais difícil que seja a situação que você está passando, você ainda tem motivos para agradecer. Então, se conecte com aquilo que você tem, com aquilo que é abundante na sua vida. Tá bem? Fraterno abraço, uma alegria ter estado com vocês.